Olá! Hoje o tema é BTS. Não. Tô brincando. Não é BTS, não. Hoje o tema é a fragilidade dos homens. Estava conversando com Daisy. Ela sempre conversa comigo temas muito legais. Está sempre questionando, é muito curiosa sobre o mundo mental dos humanos. E aí ela mandou um vídeo para mim de um suposto terapeuta, eu não sei, eu não conheço, mas ele se apresenta como terapeuta, não sei se é psicólogo, comentando um caso de uma cliente dele, que estava ficando com um rapaz há pelo menos 2 meses, e numa festa o rapaz declarou que não estava podendo namorar com ela. Ela perguntaram, por que você não namora com ela? E ele disse, não, porque ela é muito dona de si, tá? E aí a moça estava vendo, né, quando ele disse isso, e foi puxar esse assunto com ele, o que era ser dona de si, primeiro. Acho que a pergunta cabia, né, qual é o sentido que ele estava dando isso. Ele não soube explicar, porque a gente não sabe explicar mesmo as coisas que pensa, né, e aí ele disse que era porque ela era cheia de vontade. Tá? Muito cheia de vontades, ela não entendeu muito bem, e realmente não ficou bem explicado. Ela foi tentar entender melhor o que estava acontecendo, né? E eu anotei aqui umas coisas. Assim, aí, quando foram conversar mais profundamente, ela decidiu que não namoraria mais com ele, porque não queria namorar com uma pessoa que não admirasse uma pessoa que é dona de si. De certa forma, tá certo. Ela não tem responsabilidade nenhuma com as limitações dele. Se ela não tá afim de crescer junto com ele, que aí eu acho estranho, né? Se uma mulher estava interessada num rapaz, ela também devia estar interessada em crescer com ele. E essa era uma boa oportunidade deles elaborarem, aprofundarem, já que o psicólogo, o psicoterapeuta, diz que ela era uma mulher terapeutizada. Mas se ela era uma mulher terapeutizada, eu não estou dizendo que a mulher deve ser terapeuta do namorado, não é isso. Mas se ela é terapeutizada, se ela tem um caminho mais longo, né, percorrido do que ele, e ela está achando que vale a pena namorar com ele, ela podia usar essa oportunidade para aprofundar mais isso, mas aparentemente ela terminou a relação porque, segundo o terapeuta, ela não estava mais com idade de estar brincando de ficar. Eu também não sei o que significa isso, né? Se tem idade para brincar, né, de vida, de viver, né? Eu acho que ela também é antiquada nisso. Se tenho idade para brincar, então tenho idade para casar. Se tenho idade para casar, ela está no mundo do passado. Porque não tem hoje em dia, mas não tem mais idade para casar. Você pode casar com 100 anos. Ou nunca casar, se assim for. Né? Esse negócio de casamento, para mim, acabou esse negócio. Não tem mais isso. Então, ela é terapeutizada, mas ela é antiquada. Né? Então, bora lá. Então, assim, outra coisa que ele falou, que ele soube, né, pela cliente dele, era que o rapaz, quando estava no sexo com ela, não conseguia gozar. E ele simbolizou isso como não querendo entregar poder, tá? E ele provavelmente apoiou ela a se separar, né? Aí eu disse a Daisy, escrevi aqui para Daisy, né? Vamos ver muito desses casos. Homens não foram treinados para estarem com mulheres, com as mulheres novas, assim, com as novas mulheres, tá? As mulheres mais firmes consigo mesma, não dependente de homem nenhum, né? Mais empoderadas, como chama, né? Os homens não estão acostumados com isso, então é muito comum a gente ver, porque eles não foram treinados para isso. Mas se eu fosse a terapeuta dessa moça, eu focava mais nela do que nele. Por exemplo, eu faria algumas perguntas, como: por que é que ela acredita que se atraiu para um homem desse tipo? Porque ela se atraiu para ele. Então, alguma coisa no subconsciente dela também está falando sobre ela. Então, por que ela se atraiu por esse homem? Era uma pergunta. Vamos elaborar. Por que é que você se sentiu atraída por esse homem que tem medo de mulheres independentes? Por que é que ela precisou dar um fora nele tão rapidamente?
tá? Olha, ela achou que valia a pena ficar com ele por 2 meses. E tinha pretensões de namorar com ele. Quer dizer, alçar uma categoria de status, que eu também acho isso antiquadíssimo. Mas ela tinha essa pretensão. Então, alguma coisa ele fez para ela ter essa vontade. Por causa de uma coisa que ele não fez, que ele tem uma limitação, ela já terminou um namoro, eu achei rápido demais. Né? Então, por que é que ela precisou dar um fora nele? Porque ela sendo dona de si, essa era uma pergunta que eu faria com certeza. Porque ela, sendo dona de si, não teve condições de acolher e aceitar o medo deste homem, a fragilidade dele, e por que é que ela estava esperando que ele a pedisse em namoro? Se ela era que queria namorar, então ela que deveria dizer, olha, a gente já se conhece há 2 meses, eu acho importante ter o status de namorada, e eu agora quero ser sua namorada. Por que ela não foi? Por que ela estava esperando que ele... Olha, se ela era dona de si, poderosa e independente, não era para ela estar esperando ele, né? Então essas duas perguntas eu faria na boa, né? Porque é que quando você viu uma fragilidade nesse rapaz, uma limitação, uma fragilidade, um medo, ele deixou de ser interessante para você. E aí Daisy pergunta sobre isso, né? E eu disse que as mulheres também não foram treinadas, né, para enxergar os homens numa totalidade, como seres humanos. Elas foram treinadas para ver homens fortes, né? E quando você não vê um homem forte, você vê um homem frágil, você perde o interesse por ele. Um homem frágil não lhe interessa, né? Por quê? Porque a gente não foi treinada para ver homens como humanos. E aí eu disse a Daisy, né? Homens têm tudo em termos emocionais que uma mulher tem. Ele também tem medo, ele tem insegurança, né? Por mais que ele pague todas as suas contas, na hora dos afetos, dá paura. Uma mulher independente, ele fala que, o psicoterapeuta fala que ela é uma mulher independente porque trabalha e ganha o dinheiro dela. Tá, ser independente em termos financeiros não é muito difícil, é só você ter um talento e confiar nele. O problema não está nesse tipo de independência, está na independência afetiva. Né? E você acreditar que não precisa de outra pessoa para se sentir bem consigo mesma. Essa é a independência mais complicada, inclusive para as mulheres ainda. As mulheres ainda acham que tem que casar para se sentirem bem consigo mesma, tem que ter um par para achar que estão perfeitamente encaixadas. Então, elas também acham que tem que ver força no homem. Né? E quando não veem força no homem, poder, empoderamento nos homens, elas perdem também o interesse. E aí fica a ideia, né? Por que os homens não podem ser frágeis para as mulheres de hoje em dia que são donas de si? Por que eles não podem estar atrás delas na evolução? Por que eles não podem ser medrosos? Por que eles não podem entregar o poder para uma mulher que eles acham que é poderosa? Né? E serem aceitos, acolhidos aí. Por exemplo, essa moça que já que é terapeutizada, por dizer, eita, não tinha noção disso, que a minha personalidade, o meu jeito de ser, estava botando medo em você, estava lhe limitando. Como é que a gente pode fazer para se encontrar? Né? Claro que isso não quer dizer que eu vá diminuir, porque ela até pergunta isso, eu tenho que diminuir, né, a minha independência, eu tenho que me diminuir para você estar comigo bem, tranquilo? De jeito nenhum. Ninguém deve se diminuir. O que a gente pode ajudar é o outro a alcançar o mesmo patamar que eu. Né? Então, ela podia dizer, ó, eu ainda vou te dar um tempo. Aí poderia já dizer, olha, minha pretensão antiquada é namorar, noivar e casar. Ter filhos, fazer família. E se essa não é a tua pretensão, aí sim a gente não pode dar continuidade. Porque nossos projetos e planos, né, eu tenho uma coisa mais certinha e você não. Porque ele diz assim, eu estou ficando e deixando rolar. Foi assim que eu fiquei com meu parceiro. É assim que eu estou com meu parceiro há 29 anos. Eu estou deixando rolar. Até hoje eu deixo rolar. Né? Eu não determinei absolutamente nada. Eu ia vivendo dia a dia. Por quê? Porque eu não estou mais nessa ideia há muito tempo de namorar, noivar e casar. Eu acho isso antiquadíssimo.
né? Eu acho que hoje a gente está ali justamente porque eu sou independente financeiramente, eu não preciso noivar, namorar e casar. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso ficar eternamente sem precisar fazer nada, né? De mudança de status, né? Por quê? Porque eu sou independente financeiramente, eu não preciso de meu parceiro para nada, né? Eu posso ter muita ajuda dele, como tenho a colaboração dele para eu viver melhor, sempre tive. Mas eu não preciso disso, é um bônus, é um extra, né? E é uma coisa que ele falou para mim, né? Que a relação da gente pôde ficar muito tempo porque eu não preciso dele para nada. Ele fica leve, livre e solto, eu também fico leve, livre e solta, e a gente caminha junto. E quando um necessita do outro, levanta a mão, e se naquele momento eu tiver condição de colaborar, eu colaboro, e se não tiver, eu não colaboro. E a mesma coisa para ele não tem obrigação comigo. Não tem obrigação. Aliás, ninguém tem obrigação comigo a não ser eu mesma. Eu sou a única pessoa que tem obrigação comigo. O resto faz se der, e quando puder. Inclusive o pessoal da minha família. Tá? Não é porque da minha família que é obrigado a cuidar de mim, não. Se tiver condição, se tiver disposição e possibilidade, ok. Se não tiver, ok. Outra pessoa vai ser destacada no universo para me colaborar comigo. Então, ninguém tem responsabilidade comigo, ninguém tem obrigação comigo, a não ser eu mesmo, inclusive meu parceiro aí. Então, para mim, isso é ser empoderado, tá? Essa coisa de ficar descartando o homem, porque eles parecem fracos pra gente, porque a gente já avançou certas coisas, para mim não é empoderamento, é inversão. Eu estou fazendo as mesmas coisas, né, que os homens faziam. Eu descarto as mulheres que não parecem interessantes para mim porque eu posso, porque eu tenho poder. Né? E aí os homens, né, têm fragilidade. Deise também colocou uma outra coisa interessantíssima que eu não vou falar nesse vídeo porque não vai dar tempo, porque o Instagram está me cortando em 20 minutos e eu não sei falar pouco. Aí eu vou falar em outro momento, que é a fragilidade dos homens. Né? A gente não foi treinada, os homens não foram treinados para perceber seu lado frágil, por isso que o rapaz não consegue perceber o lado frágil dele, o lado que tem medo, e aí ele coloca isso no sexo, né? No não gozar. E as mulheres também não foram treinadas para, vendo a fragilidade dos homens, ficarem bem com isso. A gente ainda exige uma certa fortaleza nos homens, absoluta, sem variar. E os homens são frágeis. Então, o Deise também colocou isso, né? Nanda, eu não tinha percebido isso, que a gente tem essa exigência, né? De ver os homens nesse lugar, de nunca titubear, tá sempre certo das coisas e poderoso. E os homens também têm medo, né? São covardes também. A gente também é covarde, eles também são, principalmente no âmbito afetivo. Todo mundo tem sua covardia no âmbito afetivo, porque ser rejeitado dói. E nas relações afetivas, quando a gente é rejeitado, a gente sente desconforto grande. Então a gente tem medo disso. E tem o risco sempre de ser rejeitado. Certo? Rejeitado definitivamente, como a moça fez com o rapaz, rejeitou definitivamente porque ele não estava sabendo lidar com a fortaleza, uma parte da fortaleza dela, porque ela não era, para mim ela não era forte inteira. Uma pessoa forte inteira acolhe a fragilidade do outro. E vou repetir, não é que ela tenha que se transformar em terapeuta dele, mas ela acolhe, entende, compreende que ele não chegou nesse lugar ainda. Mas como ele tinha várias outras características que poderiam fazer ela ficar interessada, ela permanece na relação, dando o tempo dele a alcançar isso. Se ele não alcançasse, tudo bem, aí estava na hora, né, de sair, porque talvez ele não tivesse interessado nisso, em avançar aí. Ele ia ficar com medo dele. Então, se ele estava determinado a ficar com medo dele e ela não queria lidar com isso continuamente, tudo bem terminar, né, o relacionamento. Mas antes até de tentar isso, só porque era um homem fraco, naquele sentido, naquele momento. E a outra coisa que me conta, por que ela não pediu ele não? Eu acho tão engraçado. Minhas clientes também não pedem os rapazes namoram, não, pelo amor de Deus. Eu digo, meu Deus do céu, se não é você que quer namorar com o rapaz, por que você não chega lá e diz, não, ele é que tem que fazer. Oi, como é assim, você é empoderada e antiquada ao mesmo tempo? Você não é dona da sua vontade, cara? Como a moça disse, você é cheia de vontade. Sim, e a minha vontade agora é namorar.
o que eu também acho antiquadíssimo. Namorar eu acho antiquadíssimo, mas a gente leva tempo para aperfeiçoar, para ir na frente. Então, as coisas que eu prestei atenção foi isso. Ah, uma outra coisa, acho que não vai dar tempo de falar. É a história de prestar atenção. O psicoterapeuta falou, a gente tem que prestar atenção no outro, que o outro está falando, para pegar esse outro no pulo. Oi? Cara, o outro é um inimigo? É o vilão dos filmes americanos que a gente tem que ficar investigando para pegar incoerência e fragilidade para pegar no pulo, porque o outro está mentindo para a gente? Cara, isso eu não acho interessante, não. Você namorar com uma pessoa que você desconfia e você tem que prestar atenção no que ele diz para pegar ele no pulo, ou seja, para pegar ele na mentira. A gente nem sabe quando tá mentindo, cara. Não sabe. A gente pode até ser mentiroso e a primeira pessoa para quem a gente mente é a gente mesmo. Quando a gente mente pra gente mesmo, a gente mente pros outros. E nem eu tô falando de mentira dessas que todo mundo faz, não. A mentira mais profunda como esse rapaz que estava mentindo, que dava conta de estar com essa moça e não tava dando. Mas ele foi até honesto. Na festa ele falou na frente dela, ele não falou escondido, não. Então ele mostrou algo e foi punido com o término da ficada. É assim que a gente faz. Quando a gente é honesto, quando a gente abre nosso coração, a gente é punido. Aí quem é que tem coragem de ser honesto quando é punido, meu Deus do céu? Ninguém. Então você fica olhando para o outro para saber quando o outro está mentindo para você, não é um bom conselho para um relacionamento. A gente pode dizer, presta atenção no que o outro está dizendo, porque nem sempre as pessoas têm noção de si. Então, você prestando atenção no outro, você começa a conhecer esse outro mais profundamente e pode informar para o outro o que você está vendo e ajudá-lo a reconhecer partes que ele não está vendo, cara. Isso é amizade. Eu não acredito em nenhum relacionamento que não possa ter amizade, tá? Mesmo relacionamento erótico. Se o relacionamento erótico se torna uma inimizade, onde eu acho que o outro está escondendo coisa de mim de propósito e eu tenho que descobrir para não me lascar, isso não vai crescer para o amor. Né? Então, esse conselho desse terapeuta, para mim, está antiquado. Para mim, esse terapeuta está todo antiquado. Tá? Eu não ficaria nele. Né? Depois disso, eu não escolheria ele como meu terapeuta, porque eu quero abrir minha cabeça, cara. Eu não quero fechar, não. E também, provavelmente, eu não seria uma boa terapeuta para esta moça. Porque eu já afundaria nela, né, nas limitações dela e não nas limitações dele, que é o que eu faço com os meus clientes. Tá? Então, eu nunca afundo nada dos outros, eu fundo no próprio cliente. Né? A responsabilidade para mim é toda do cliente. Tá? Da vida dela. A vida dela é a responsabilidade dela. Então, eu afundaria nela, eu faria perguntas para ela e não sobre o rapaz. Bom, tá chegando no tempo, 18 minutos. E, bom, com o tempo resumido, é isso que eu tenho para falar. Se me dessem 1 hora, eu falava muito mais. Mas com o tempo resumido que o Instagram tá me dando, só dá para isso. Então, eu posso aprofundar mais em outros assuntos. Quem ouvir esse vídeo até agora e tiver perguntas ou desdobramentos sobre esse assunto, coloca nos comentários, que aí eu vou falando, faço o vídeo 1, 2, 3, 4, sobre esse mesmo assunto, tá bom? Só aprofundando mais. Até a próxima!